A ansiedade estava tomando conta de Lucas, e ele não sabia mais o que fazer. Cada noite parecia ser mais difícil que a anterior, e suas preocupações nunca o deixavam em paz. E se tudo der errado? E se as coisas não saírem como eu espero? Esses pensamentos o assombravam noite e dia. A dúvida o consumia, como um peso insuportável sobre seu peito. A paz parecia algo distante, como um sonho que ele não conseguiria alcançar. Por mais que tentasse se concentrar no trabalho, em sua família, ou até mesmo em algo simples como uma conversa com os amigos, sua mente não parava de martelar a mesma dúvida: vice. Aquela sensação de estar preso aos seus próprios pensamentos o deixou ainda mais frustrado, como se estivesse em uma prisão construída por sua própria mente. Mas em meio ao turbilhão de pensamentos, algo inesperado aconteceu. Uma passagem bíblica surgiu em sua mente, como uma luz em meio à escuridão: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:06. Ele sabia que essa era uma promessa de paz, mas também sabia que, no fundo, ele ainda não conseguia aplicar aquele conselho em sua vida. Você também sente que a ansiedade está tomando conta de você? Talvez essa seja uma luta que você também enfrente todos os dias. Se sim, não está sozinho. Lucas estava exatamente onde você pode estar agora. Então, o que ele fez para encontrar a paz em meio à tempestade? O que você pode aprender com a história dele? Logo, Lucas abriu sua Bíblia, em busca de mais sabedoria, e outra passagem imediatamente chamou sua atenção, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:07. Essas palavras tocaram seu coração profundamente. Como assim lançar suas ansiedades sobre Deus? Ele estava tão acostumado a carregar tudo sozinho, que essa ideia parecia quase impossível. Mas algo dentro de Lucas começou a mudar. Ele percebeu que a batalha contra a ansiedade não era apenas sobre controlar seus pensamentos, mas sobre confiar em algo maior, em alguém que já havia prometido cuidar de tudo. Uma chama de esperança acendeu dentro dele. Ele sabia que precisava de mais do que conselhos. Ele precisava de fé. Quer saber como Lucas superou essa batalha e como você também pode encontrar paz, mesmo quando a ansiedade parece incontrolável? Assista ao vídeo completo para entender como a Bíblia oferece a chave para superar a ansiedade e viver com mais confiança e paz. Lucas passou os dias seguintes refletindo sobre o que tinha aprendido. A ideia de lançar suas ansiedades sobre Deus ainda parecia difícil de aplicar. A pressão do trabalho, as preocupações com o futuro e as questões pessoais continuavam a martelar em sua mente, como uma tempestade implacável. Mas ele se lembrou da promessa de Filipenses 4:06: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele começou a buscar formas práticas de aplicar esse versículo em sua vida. Não foi fácil, mas aos poucos, ele começou a perceber que a oração não era apenas uma maneira de pedir ajuda, mas uma oportunidade de entregar suas preocupações a Deus. Cada vez que a ansiedade surgia, ele se lembrava de orar, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. E, surpreendentemente, algo começou a mudar. A paz que ele sentia ao orar não era a mesma sensação de alívio temporário que experimentava ao tentar se distrair com algo mais. Era uma paz profunda, uma tranquilidade que vinha de saber que não estava sozinho. O versículo de 1 Pedro 5:07 também se tornou mais real para ele. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade e a cada oração, ele sentia como se estivesse realmente entregando seus medos nas mãos de Deus. A ansiedade não desapareceu de uma vez, mas Lucas percebeu que estava começando a sentir uma leveza que não experimentava há muito tempo. Era como se o peso estivesse sendo gradualmente tirado dele. Naquele momento, ele leu outra passagem que reforçou sua fé. Jesus havia dito em Mateus 6:34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa foi a chave que ele estava buscando. Ele não precisava carregar o fardo de todas as suas preocupações de uma vez, ele poderia confiar em Deus para cada dia. O amanhã não estava sob seu controle, mas sim nas mãos de Deus. Os dias passaram, e Lucas sentia-se mais forte, mas a ansiedade não estava completamente distante.
Em momentos de estresse no trabalho, quando as preocupações sobre o futuro voltavam a dominar sua mente, ele sentia uma pressão crescente, como se as dúvidas quisessem tomar conta de seu coração novamente. Foi durante uma dessas manhãs difíceis que ele se lembrou de outro versículo que lhe havia tocado profundamente, de Mateus 11, 28, 30, onde Jesus diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lucas parou por um momento e refletiu sobre aquelas palavras. O fardo da ansiedade não era algo que ele precisava carregar sozinho. Jesus estava convidando-o a entregar esse peso a ele, a confiar que Deus tinha o controle. Ele entendeu que a ansiedade não era algo que deveria se tornar parte de sua identidade. Deus o convidava a descansar em sua presença e a confiar no seu cuidado. Aqueles pensamentos pesados não eram sua responsabilidade carregar. Apesar disso, ele sabia que a ansiedade, como uma tentação, não iria embora facilmente. As distrações e as pressões externas continuavam a vir, muitas vezes fazendo-o esquecer do que havia aprendido. Mas agora, com a palavra de Deus mais presente em seu coração, ele teve uma reação diferente. Quando os pensamentos de preocupação voltaram, ele se lembrou de 2 Timóteo 1h07, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Ele sabia que não precisava temer. O medo era uma ferramenta que a ansiedade usava para controlar sua mente. Com a ajuda de Deus, ele poderia resistir. Deus havia dado a ele o poder para superar o medo e confiar plenamente no seu plano, independentemente das circunstâncias. Com esse novo entendimento, Lucas orou mais uma vez, entregando seus medos a Deus. Ele sentiu uma sensação de alívio, como se um peso invisível tivesse sido tirado de seus ombros. A ansiedade não desapareceu de imediato, mas ele agora tinha as ferramentas necessárias para lidar com ela de maneira mais eficaz, e a paz que vinha de Deus estava se tornando mais profunda a cada dia. A vida de Lucas parecia, aos poucos, encontrar uma nova rotina. Ele se sentia mais forte, mais equilibrado. Contudo, uma tarde, algo inesperado aconteceu. Seu chefe, uma pessoa de poucas palavras e gestos, o chamou para uma reunião urgente. Lucas já sentia o peso da ansiedade se aproximando, como uma sombra familiar. A preocupação instantânea invadiu sua mente. E se fosse algo negativo? E se o trabalho dele estivesse em risco? No caminho para a reunião, os pensamentos tumultuavam sua mente. Mas, naquele momento, ele se lembrou de um versículo que já havia lido várias vezes, mas que nunca havia dado tanta atenção, em Provérbios 3:5-6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Lucas fez uma pausa antes de entrar na sala. Ele fechou os olhos, com uma respiração profunda, entregou aquele momento a Deus. Ele não sabia o que aconteceria, mas se lembrava de que, mesmo em situações de incerteza, Deus estava no controle. Ele orou, não pedindo que tudo saísse como ele queria, mas pedindo para que Deus o guiasse em meio à situação. Quando a reunião terminou, Lucas se sentiu surpreendentemente em paz. Seu chefe havia apenas dado feedbacks construtivos sobre seu desempenho, algo que ele poderia melhorar, mas nada grave. Ele saiu do escritório com a sensação de que, mesmo sem saber o que esperar, ele havia sido sustentado pela confiança em Deus. Não era sua própria força que o havia mantido calmo, mas a força de Deus, que o capacitou a superar o medo. Ao voltar para seu trabalho, Lucas refletiu novamente sobre o versículo de Provérbios. Ele percebeu que confiar em Deus não era apenas uma decisão momentânea, mas uma escolha contínua. Não importa o quão incerto fosse o futuro, ele sabia que poderia descansar na promessa de que Deus estava guiando seus passos. Nos dias seguintes, Lucas enfrentou mais situações desafiadoras, mas sempre que a ansiedade se aproximava, ele se lembrava de que, ao confiar plenamente em Deus, estava caminhando no caminho da paz. Ele não precisava lutar contra a ansiedade com suas próprias forças, ele precisava confiar em Deus a cada momento, reconhecendo sua presença em todos os seus caminhos. Com o passar das semanas, Lucas começou a perceber uma mudança sutil, porém significativa, em sua vida.
O peso da ansiedade não o consumia mais da mesma maneira. Em vez de ser dominado por medos e preocupações, ele agora se encontrava com uma paz inesperada, que surgia sempre que ele se entregava a Deus. Foi em uma manhã tranquila, enquanto tomava seu café, que Lucas refletiu sobre uma passagem que havia lido semanas antes, em Filipenses 4:6-7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aquelas palavras saltaram da página como nunca antes. Lucas se lembrou de como ele havia orado de coração aberto durante a reunião com seu chefe, e como, depois de entregar sua preocupação a Deus, sentiu uma paz que não poderia explicar. Era a paz prometida em Filipenses, uma paz que não vinha da lógica humana, mas da confiança plena em Deus. Lucas começou a entender que a ansiedade não desaparecia magicamente, mas que ele tinha uma escolha. Ele poderia continuar se entregando ao medo e à preocupação, ou poderia confiar em Deus em cada momento, com orações sinceras e um coração grato. Ele começou a implementar essa prática de orar e entregar suas ansiedades diariamente. Certa noite, enquanto caminhava pelo parque, Lucas se encontrou novamente em um momento de incerteza. Um novo projeto estava por vir, e ele se preocupava com sua capacidade de entregá-lo com sucesso. Mas, em vez de ceder ao pânico, ele respirou fundo e orou: Senhor, eu entrego essa situação em tuas mãos. Tu és minha paz, e eu confio em ti para guiar meus passos. Imediatamente, uma sensação de calma tomou conta dele. Não havia garantias sobre o futuro, mas havia uma confiança renovada de que Deus estava com ele, cuidando de cada detalhe. Ele sentiu como se estivesse sendo envolvido em uma paz sobrenatural, que o libertava da prisão da ansiedade. Nos dias seguintes, Lucas experimentou momentos de paz que antes pareciam impossíveis. As preocupações e medos ainda surgiam, mas ele os enfrentava com a certeza de que Deus estava trabalhando ao seu lado. Ele sabia que a paz que ele experimentava não era algo que poderia ser explicado com lógica humana, era a paz de Deus, que excede todo entendimento. Com o tempo, Lucas descobriu um segredo poderoso para combater a ansiedade que ele não tinha percebido antes, a gratidão. Ele nunca havia dado muita atenção ao conceito de ser grato em meio às dificuldades, mas agora, à medida que se aprofundava na Bíblia, ele encontrava repetidas vezes o convite de Deus para dar graças em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, ele leu: Estejam sempre alegres, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aquilo ficou em sua mente. Como ele poderia ser grato, especialmente quando os tempos eram difíceis e as preocupações não paravam de surgir? No entanto, à medida que ele tentava colocar em prática esse versículo, algo começou a mudar. Toda vez que ele sentia a pressão da ansiedade, ele começava a listar mentalmente as coisas pelas quais ele podia ser grato: a saúde de sua família, o apoio de seus amigos, o emprego que ele tinha, as pequenas bênçãos do dia a dia. Mesmo em momentos de dificuldade, ele descobriu que havia sempre algo pelo qual ser grato. Uma manhã, após uma noite de sono agitado, Lucas acordou com um sentimento de inquietação. O trabalho parecia estar sobrecarregando-o novamente, e ele sentia o peso das expectativas pesando sobre seus ombros. Mas, em vez de mergulhar em um ciclo de preocupação, ele se lembrou da prática de gratidão. Sentado à mesa de café, ele fechou os olhos e respirou profundamente, começando a listar mentalmente as coisas pelas quais era grato. Ele agradeceu pela esposa ao seu lado, pelos filhos saudáveis, pela oportunidade de servir em sua comunidade e, acima de tudo, pela presença constante de Deus em sua vida. Ao fazer isso, ele sentiu um alívio instantâneo. A ansiedade, embora ainda presente, parecia menor, como se tivesse sido suavizada pela prática de focar nas bênçãos de Deus. Lucas percebeu que a gratidão não significava ignorar os desafios da vida, mas sim mudar a sua perspectiva. Ele estava aprendendo que, ao focar nas bênçãos de Deus, ele estava fortalecendo sua fé e combatendo a ansiedade que tanto o afetava. Ele não estava mais permitindo que os problemas o definissem. Em vez disso, ele estava escolhendo ver a mão de Deus em todas as coisas.
Em Filipenses 4:06, ele leu mais uma vez: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Lucas começou a ver que a gratidão era uma forma de oração. Ao ser grato, ele estava reconhecendo que Deus estava no controle de sua vida, e isso trazia uma paz profunda.